sobre o PCR multiplex. O que seria o PCR multiplex? Ele seria, então, a realização de um PCR utilizando mais de um par de primer em uma única reação, como está esquematizado aqui nesse desenho, né, onde a gente tem 3 conjuntos de primers sendo colocados no mesmo tubo de PCR e gerando, então, fragmentos de tamanhos diferentes. Mas qual seria o objetivo de se realizar um PCR multiplex? Quando é que a gente vai ter, né, essa ideia, essa necessidade de utilizar o PCR multiplex? Sempre que a gente precisar avaliar mais de uma sequência de DNA na mesma amostra. A gente quer investigar mais de uma sequência, mais de um micro-organismo ou mais de uma sequência de um gene, utilizando apenas uma PCR para facilitar a realização da análise e para encurtar o tempo de análise também. Quais seriam as possíveis aplicações da multiplex? Eu vou trazer para vocês aqui aplicações bem gerais, né? A primeira delas seria para o diagnóstico de doenças infecciosas, onde eu vejo a maior utilidade da PCR multiplex. Então, se quer investigar uma bactéria que tem diferentes cepas, e essas diferentes cepas podem determinar um diferente prognóstico ou um tratamento diferente para o paciente, né, se for possível avaliar essas diferentes cepas em uma única análise, seria ótimo, porque assim, ao final de 2, 3 horas, é possível obter o resultado, né, de vários testes ao mesmo tempo. E o outro exemplo de utilização seria para doenças que são ocasionadas por deleções ou inserções de várias regiões de um gene, né? Então, elas podem ser ocasionadas tanto pela deleção ou inserção no mesmo gene, mas em diferentes regiões. Então, o multiplex ele possibilitaria analisar essas diferentes regiões ao mesmo tempo. Tá? Um exemplo seria a distrofia muscular do Duchenne, que é ocasionada pela deleção de possivelmente 6 exons do gene da distrofina. Aqui nesse desenho, eu começo a mostrar para vocês um pouco mais daquilo que eu falei sobre os fragmentos de tamanhos diferentes, né? Como eu exemplifiquei aqui. A gente pode enxergar, então, que esse conjunto de par de primer 1, ele faz o anelamento bem nas extremidades dessa fita dupla que eu demonstrei para vocês, né? Então, ele gera um fragmento de DNA, o maior fragmento de DNA do multiplex. A gente tem o conjunto de primers 2, que vão fazer um anelamento, então, numa região bem interna desse segmento que eu mostrei do DNA, então gerando um fragmento de DNA pequeno, e o conjunto de primers 3, então, que geraria um fragmento de tamanho intermediário. Aqui, nesse lado verde, eu mostro um pouquinho melhor, então, de uma forma mais realista, o que seriam esses fragmentos de tamanhos diferentes, né? Na verdade, é o comprimento do fragmento, onde eu tenho, então, o fragmento gerado pelo conjunto de primers 1, o maior fragmento, pelo conjunto de primers 2, o menor fragmento, e pelo conjunto de primers 3, um fragmento, então, de tamanho intermediário. Bom, como nós já vimos, né, a técnica seguinte a se usar depois do PCR multiplex seria a eletroforese, e nessa eletroforese a gente poderia, então, visualizar quais foram os fragmentos gerados, ou seja, quais conjuntos de primers encontraram as sequências e fizeram o anelamento. Então, só um gel, na fotografia de um gel esquemática, a gente tem aqui, nesse poço, um marcador de peso molecular, né, que é um reagente que tem fragmentos de diferentes tamanhos já determinados, né, a gente sempre utiliza em uma eletroforese para conseguir estimar o tamanho dos fragmentos da amostra que a gente está analisando. E aqui a gente teria, então, o fragmento gerado pelo conjunto de primers 1, né, que seria o maior fragmento, ou seja, fica mais perto do poço de aplicação da amostra. Aqui a gente teria
o fragmento gerado pelo conjunto de primers 3, que seria esse fragmento aqui intermediário, e aqui a gente teria o fragmento gerado pelo conjunto dos primers 2, que seria o menor fragmento gerado. Bom, colocando um pouquinho mais de realidade, né, dando um exemplo um pouquinho mais palpável para vocês conseguirem enxergar isso para análise de variantes genéticas, a gente então faz um exemplo hipotético da investigação da deleção de 3 exons no gene da distrofina. A gente tem então que esse par de primers 1, ele avalia a presença do exon 6. O par de primers 2 avalia a presença do exon 3. E o par de primers 3 avalia a presença do exon 47. E aqui a gente tem um gel esquemático, né, para 3 amostras. A gente tem a amostra a amostra B, a amostra C e o marcador de peso molecular. Então, a gente consegue visualizar o gel, a gente vê que na amostra A a gente tem 2 bandas, na amostra B a gente tem 2 bandas, mas que não são idênticas à amostra A, e na amostra C a gente tem apenas uma banda. E aqui a gente tem então as informações, né, que eu já tinha falado para vocês, mas para ficar mais fácil de avaliar, então, o resultado dessa análise, a gente tem que o primer 1, ele investiga a presença do exon 6, né, gerando esse fragmento maior. O primer 3, a presença do exon 3, e seria o fragmento pequenininho. E o primer 3, a presença do exon 47, e seria o fragmento intermediário. Então, o que a gente pode concluir da amostra A? Na amostra A, a gente tem a presença do exon 6 e temos também a presença do exon 47. O que significa? A gente só não teve a amplificação do fragmento menor. Então, nessa amostra A, o paciente tem a deleção do exon 3. Já na amostra B, a gente tem a presença do fragmento maior, que seria do exon 6, e a gente tem a presença do fragmento menor, que seria do exon 3. Então, no paciente B, a gente vai ter a deleção do exon 47, que seria esse fragmento intermediário. Já o paciente C, ele tem apenas uma banda, ou seja, ele tem apenas a presença do exon 47 nessa análise. Ele vai ter deletados o exon 6 e o exon 3. Considerações que são importantes sobre a PCR multiplex. A PCR multiplex ela pode facilitar bastante a análise por permitir a análise de mais de uma sequência ao mesmo tempo, mas ela tem alguns requisitos importantes, né? Primeiro deles, que os primers, os diferentes pares de primers, eles devem ter temperatura de anelamento semelhantes, né? Então, quando você vai fazer uma PCR, existe 3 temperaturas, né, que os ciclos vão alternando, que seria a temperatura de desnaturação, que é sempre constante, né, entre 94 e 96 graus. A gente vai ter uma temperatura de anelamento dos primers, e essa temperatura ela é variável de acordo com a sequência dos primers. Então, neste caso, todos os pares de primers, eles vão ter que ter temperaturas de anelamento iguais ou muito próximas. E depois teria a temperatura de extensão, que também é constante, né, 72 graus, que é a temperatura de atividade da TAC polimerase. Outro requisito é que os fragmentos gerados, eles devem ter tamanhos diferentes, né? Foi o que a gente conseguiu visualizar no exemplo que eu mostrei para vocês, que a gente só conseguia discriminar quais alelos estavam presentes, quais exons estavam presentes ou ausentes, porque a gente sabia o tamanho dos fragmentos que cada conjunto de primer
gerava. E os primers não podem ter sequências complementares, né, entre eles, porque senão, ao invés de fazer o anelamento na sequência de DNA da amostra, esses primers podem fazer o anelamento entre eles mesmos, e aí não vão gerar amplificação da amostra. E considerações finais, então, dessa aula, né? O que foi apresentado nessa aula para PCR multiplex, ela se aplica ao PCR convencional, né? A gente não falou do qPCR. É possível também fazer multiplex no qPCR, mas é um grau de complexidade muito maior para fazer a otimização da técnica. E aqui a PCR multiplex, ela é muito utilizada no diagnóstico das doenças infecciosas. Para finalizar, quais os passos são necessários para análise de variantes genéticas por PCR multiplex? Então, o primeiro passo é a extração do DNA das amostras. O segundo passo, a PCR utilizando vários conjuntos de primers, vários pares de primers. E o último passo, a eletroforese, onde a partir da visualização do tamanho dos fragmentos que foram gerados na PCR, é possível discriminar quais variantes estavam presentes naquela amostra.